Eu saúdo a igreja com a graça do Senhor Jesus. Nós estamos num culto maravilhoso, a presença do Senhor aqui, a manifestação da sua graça, do seu amor, esse testemunho lindo da presença, do cuidado e da provisão do Senhor nas nossas vidas, na vida da família Almeida, do Edson. Eu fico olhando assim a nossa jornada, né, Edson, 20 anos juntos, e a gente, esse exemplo, esse testemunho da presença de Deus em nossas vidas, isso prova que vale a pena a gente dedicar a nossa vida para o Senhor, né, Edson? Deus está honrando a sua vida, da Edna, durante todos esses anos servindo ao Senhor. Eu e Euzinho, temos o privilégio de sermos padrinhos dos 4 filhos do Edson, e o Edson e a Edna padrinhos dos nossos 3 filhos. Então, há um vínculo de amor muito grande, de amor pela família, e a gente está sempre juntos. Dá uma olhada lá, como é que está meu horário, 34 minutos para eu compartilhar com a igreja essa palavra. Eu recebi honrosamente uma palavra, uma ordem, né? Uma palavra de ordem do pastor Gilson. E quem sou eu para dizer não para Deus e pastor Gilson, pastor Ronaldo, pastor William, nossos pastores? Quem sou eu? Então, a gente está aqui, amados, com essa responsabilidade. É um privilégio, mas é uma tamanha responsabilidade, e a gente treme diante do Senhor. Nós estamos iniciando, a partir de 1º, durante todos os dias de maio, uma campanha da família. Nós estamos no 5º dia da família, e a palavra que me coube falar nesta noite sobre perdão. É do 3º dia, está aí. 3º dia, a palavra do perdão. Até quis mudar um pouquinho, pastor Ronaldo, vamos ficar nesse texto, já está tudo pronto, é o tema da célula, a gente, do pequeno grupo, eu estou guavasti, vou ter que passar pelo teste da punição. Do pequeno grupo, então a gente vai fazer hoje aqui uma espécie de um veredão, né? E as ministrações vão ocorrer lá nos pequenos grupos, porque o tema é desafiador. É isso aí, então é sobre o perdão. O dia 3, a campanha é Minha Família de Joelhos Buscando a Face de Deus. Isso, amados, é um desafio, é um chamamento, é uma ordem para todos nós, famílias da primeira igreja, temos um tempo durante o dia, marcar com a família e se ajoelhar diante de Deus, né, para colocá-la diante do altar do Senhor. Eu e Euzinho, nós somos só nós dois. Nossos filhos já estão casados e a gente dá um jeito, a gente se ajoelha na cama, a gente ouve esse texto e coloca a nossa família no altar do Senhor. Nossos filhos estão espalhados, temos 3 filhos, o mais velho que nos deu um neto, nós tivemos a graça de trazê-lo hoje no culto das 10 horas, uma graça muito grande de trazer o nosso netinho para participar conosco do culto. E nosso filho do meio, em São Paulo, que nos deu 3 netinhos, e a nossa filha, a caçula, está em Sinop, que nos deu também mais um netinho. Então, nós somos avós de 5 netos, estamos felizes com a vida deles. Amados, a gente vai trazer uma aplicação para o nosso coração. Perdão, eu estou trazendo mais uma palavra expositiva, porque não é um sermão, a gente precisa trazer para o nosso coração o que é perdão, qual o propósito do perdão, o que traz de benefícios para nós ao praticá-lo, e os malefícios que trazem também a falta de perdão na nossa vida. Então, a gente trouxe aqui um apanhado bíblico. Eu espero que alcance o seu coração, que alcance o seu entendimento, e que essa palavra não venha trazer um mau conforto para o seu coração, no sentido, essa palavra foi muito pesada. Traga isso como bênção de Deus para a sua vida. Pastor Gilson orava comigo ali: Senhor Deus, traga a palavra do céu e coloca na boca do Arão. Então, é palavra de Deus, é ministração da palavra, e a gente vai seguir nessa linha, e espero que o Espírito Santo de Deus traga luz, revelação, entendimento para o seu coração, e que a graça dele venha cair no seu coração, e se houver necessidade de uma reparação, de um perdão, estender ou receber, esta noite é uma grande oportunidade de, pelo menos, começar no processo, que a gente vai falar sobre isso também. O dia 3, quem ouviu a meditação, um vídeo bem pequenininho, de 3 minutos e poucos, né? A pessoa fala de que foi a UTI no leito de morte de uma pessoa bem próxima do pastor que fez aquela gravação.
Ele não falou que grau de parentesco, mas uma pessoa bem próxima. E eu lembrei-me também, quando eu passei por isso, pouco tempos atrás, sabia a mãe na UTI, despedi dela lá, o meu pai na UTI, despedi dele também lá, então é um momento bastante delicado. E ele percebeu que naquele momento bem difícil da partida daquela pessoa querida, ela pareceu que foi embora, ela deu um mover muito forte. Vocês ouviram o vídeo que ele percebeu que ela estava agoniada, e ela foi embora. Mas de repente ela voltou, poucos minutos, e teve um processo ali, e depois ela foi levada. E ele começou depois a entender por que aquilo. E a história daquela senhora, ou daquele senhor, daquela pessoa que estava ali no leito de morte, é que lá atrás, o histórico dela não foi um histórico muito bom. Estupro e uma série de sofrimentos, e ela guardou no coração amargura no coração. Então, o tema do dia 3 é o perdão e o perigo de guardar algo no coração que vai se estendendo anos a fios, e chega um tempo que chega um estágio de amargura no coração, e a pessoa não teve tempo de perdoar, nem ser perdoado, e foi embora com esse sofrimento que poderia ter muito facilmente na presença do Senhor, na graça do Senhor, ter superado, né? Então, esse pastor, que gravou e passou por essa experiência lá naquele momento da UTI, ele fez essa frase: eu quero me certificar, é dele essa frase, eu quero me certificar de que quando entrar na eternidade, aquele processo de partida, não terei amargura no coração por alguém que me feriu. Então, ele viu o sofrimento, ele viu aquilo lá, ele tomou esse propósito aí de resolver as questões do coração, e cada dia, para não levar para a eternidade. Aí vem essa frase, está aí nesse amarelo: oremos para que Deus nos dê habilidade de perdoar sempre, sempre. Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar. Mudou, né? Ok, vou mudar aqui também, senão não dá. Amados, vamos entender um pouquinho sobre o perdão. Eu coloquei aqui 4 áreas importantes para a gente entender o perdão. O perdão é a origem do perdão, de onde nasceu o perdão, de onde veio o perdão, o objetivo do perdão, para quem serve o perdão, os benefícios do perdão, e quem ganha quando não perdoamos. Quem ganha? Quem sai ganhando? Eu não perdoo alguém, guardo no meu coração. Quem vai ganhar com isso? Quem vai perder com isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mateus 18, 21, 32, 22, e estende-se até o 35, aqui na tela está apenas 2 versículos, depois eu vou comentar os outros demais versículos, não coloquei aqui que é muito longo. Fala sobre o perdão. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quantas vezes ao dia ele teria que perdoar, Pedro fez essa pergunta a Jesus, porque era costume dos judeus, perdoar 7 vezes ao dia era a cota deles. E fez essa pergunta a Jesus, e Jesus então respondeu essa pergunta, e em seguida, a partir do versículo 23 a 35, ele ministra uma parábola, onde ele aplica no mundo espiritual, no contexto espiritual, a questão, a importância do perdão. O versículo diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual é o número que dá aí nessa multiplicação? 490 vezes. É claro que Jesus não deu aqui o número fictício, tem que ser 490 vezes. Jesus está dando aqui uma forma de dizer que para perdoar durante o dia, durante todos os dias da vida, não há limites para perdoar. Em seguida, Jesus faz uma parábola para contar sobre o reino de Deus, como funciona. Por isso, amados, nossa palavra aqui sobre perdão, ele é 100% vindo dos céus, porque é uma ministração de Jesus sobre perdão, é uma mensagem vinda do reino de Deus, e só se aplica esse perdão no contexto do reino de Deus. Porque, eu digo aos irmãos, o homem natural, o homem
quando eu digo homem, homem é mulher, sem Jesus Cristo, sem experimentar esse pão dos céus, não vai nem entender, nem conseguir aplicar este perdão. Por isso Jesus, quando começou a explicar sobre o perdão, ele já começou, lá no meu reino de Deus, vocês podem olhar lá, no reino de Deus, o perdão vai funcionar desta forma. Onde está o reino de Deus? Aqui. A igreja de Jesus é o reino de Deus. Aí ele conta de que um senhor, um homem de posse rico, ele saiu, depois voltou para prestar contas aos seus mordomos. E dessa prestação de conta, uma pessoa veio ao encontro dele e falou: Senhor, eu estou devendo bastante, a minha dívida é grande, é impossível pagá-la. Então eu tenho que entregar tudo que eu tenho, minha casa, minha família, meus filhos, tudo ao Senhor, e ainda não vai dar para pagar. E Jesus, e na parábola, aquele servo ia pegar tudo mesmo. Mas depois aquele homem, ele teve uma sensatez, um clamor pela família, ele pediu pela misericórdia, pela clemência daquele homem, daquele patrão, e o que aconteceu? Ele foi perdoado de toda a dívida. Mas não parou aí. Pastor Justo de Moimão falou assim: ponto, não foi ponto, porque aquele homem saiu dali, e ele tinha alguns credores de pequeno porte, pequenas coisinhas, bicharias mesmo, né? 100 denários, para quem devia uma fortuna. Ele encontrou um desses, de seus credores, e ele foi cobrar duramente. E aquela pessoa fez a mesma súplica: dá para você dar uma parcelada, me dá um tempo para eu pagar. E ele foi duro, ele foi incisivo: não, se você não pagar agora, eu vou te levar na justiça. E ele fez isso, e Jesus, completando essa parábola, ele não gostou da atitude desse homem, e ele trouxe aquele homem de volta e falou: você está com a sua dívida totalmente aberta, eu não vou mais permitir o meu perdão para você, você não é digno do meu perdão. Amados, aqui, se a gente fosse acompanhar esse raciocínio de Jesus, na área do que a gente recebe de Deus todos os dias, da graça da salvação, da bênção de Deus na nossa vida, a bênção do Coessa, ele recebeu toda a família da vida da Bebel de volta, essa graça maravilhosa, não tem preço, né? E de repente o próprio Rodrigues sai dali e vai fazer coisas tão pequenas, que contraria toda a graça que Deus houvera dado a ele, através dessa proteção, desse amor de proteção da Bel. E a gente, na vida cristã, a gente pode estar praticando esse tipo de coisas. Recebendo graças maravilhosas, coisas impagáveis de Deus, e de repente saímos daqui, na segunda-feira, não somos capazes de estender um perdão, estender uma bênção, nada a uma pessoa, seja um pequeno gesto de amor. Não é essa o nosso tópico que a gente vai seguir, mas o pano de fundo sobre o perdão é esse: o reino de Deus, o perdão é para ser praticado desse nível. Mudou? Origem, entendendo a origem do perdão. Origem do perdão, eu já passei, isso aqui parece que estou voltando, né? Como é que é? Estava certo? A origem do perdão divino, daquele lado não dá para olhar bem. A origem do perdão, ele é puramente divino. Tanto é que Jesus trouxe a sua palavra para trazer a resposta a Pedro. Ele falou: o reino de Deus é divino, é espiritual, e ele vai seguir esse método do perdão. Nós estamos falando sobre o perdão. Então o perdão é puramente 100% divino, é dos céus. Então é um ato da vontade e da soberania de Deus. Só Deus pode fazer isso. Deus estende o perdão, e Ele tem toda a autoridade, traz de volta. Você não merece mais meu perdão. Ele dá como Ele quiser. Você lembra daqueles assalariados, aqueles que começaram todas as horas, tinha um preço já tabelado, marcado para receber, e de repente outros vieram depois, e outros vieram na última hora e ganhou do mesmo tanto dos outros. E Deus: o que você tem nada a ver com o meu dinheiro? O que você tem nada a ver com a minha graça? Eu dou como eu quero. Então esta é a soberania de Deus em todos os sentidos da nossa vida. O perdão é sobrenatural, é gerado nos céus.
E só quem pode desfrutar desse perdão, amados, é quem é gerado uma nova vida em Cristo. Só Jesus pode gerar no nosso coração, gerar para produzirmos este perdão que é sobrenatural. Eu ouço muito a palavra do pastor William, sobrenatural, né? Mas toda hora eu faço sobrenatural. E eu comecei a analisar o sentido disso. E ele está 100% certo. Amados, tudo que vem dos céus é sobrenatural. Não é nada natural. O amor que vem dos céus, ele é sobrenatural, né? O fruto do Espírito, que o Espírito é céus na terra, né? O Espírito Santo é céu na terra, ele produz produtos do céu. Vamos imaginar você tendo duas indústrias aqui na terra, aqui no Campo Grande. Uma indústria que produz produtos do céu. Quem é o produtor? O Espírito Santo. E tem a indústria da carne que produz as coisas da terra. Tudo que produz dos céus é sobrenatural. Então o amor que eu gero vem do Espírito Santo, é sobrenatural. A fé que eu gero, ela vem dos céus, é uma fé sobrenatural. E assim todo o fruto do Espírito, ali em Gálatas 5, 19 e 20, ele é sobrenatural. Então, quando você perdoa, você, sobrenaturalmente, você está recebendo um reforço, uma ajuda dos céus, uma presença divina na sua vida, porque você terá recompensa lá na frente. A palavra sinônima de perdão, que eu procurei buscá-la, é graça e compaixão. Confere, pastor Gilson, palavra graça. E pastor Gilson ministrou hoje para nós, a Igreja Multiplicadora, uma aula linda, uma ministração linda, maravilhosa. Todos nós vamos ter acesso a essa mensagem. E uma das 5 mãos da Igreja Multiplicadora, o dedinho, compaixão e graça. Compaixão e graça. Então, perdão é compaixão e graça. E o perdão faz parte do projeto de Deus de crescimento, de multiplicação, de gerar vida dentro da vida da igreja e vida na vida das pessoas. Então, o sinônimo de compaixão. Vocês, quando se lembrar de graça, de compaixão, você vem no seu coração: eu não posso deixar de perdoar. Porque se eu deixar de fazer isso, eu estou retendo o mais precioso dos céus, que é graça e compaixão, que nos alcançou, nos atingiu. E uma palavra antônimo de perdão é orgulho e egoísmo. Então, que se eu estou revestido dessa roupagem de orgulho, nunca eu vou conseguir perdoar. O orgulho não é produto sobrenatural, é produto da carne, do mundo. Ele perece e ele não vai gerar perdão. E também o egoísmo. Voltou lá atrás, vai ter que me ajudar lá, hein? Aqui, acho que deu certo. Objetivo do perdão. Qual é o objetivo do perdão? É zerar dívidas impagáveis. Se a gente vê o texto do que Jesus fez, ele perdoou aquela pessoa que jamais pagaria, trabalharia. Alguém fez um cálculo de anos, era impossível aqui na terra ele conseguir pagar aquela dívida. Então, é zerar uma dívida impagável. É incobrável. Eu digo que essa palavra existe. Quando eu coloquei aqui, eu fui no dicionário, e ela existe. Ela quer dizer que não pode ser cobrado. Então, quando a gente libera este perdão, passa a zerar a dívida do outro, e ela passa a ser incobrável. Eu jamais cobrarei de volta. É isso que Deus faz conosco. Está certo, pastor Gilson? É isso. Já passou os benefícios do perdão. Olha os benefícios do perdão. Devolve a vida à pessoa. Eu procurei do Google os benefícios do perdão, mas vão lá e vão ver. Que tremendos, o que os psicólogos falam, o que os psiquiatras falam, o que os pastores falam, o que a Bíblia diz dos benefícios do perdão. Olha, se liberar perdão geral, conforme a Bíblia ensina, é perdão do céu. Gente, os hospitais vão ficar muito murchos. Os hospitais vão ter muito menos gente procurando hospitais. Eu não sei como vão ficar os psicólogos, mas vai diminuir a quantidade, vai, de pessoas como clientes. Porque, amados, ele devolve a vida, devolve a dignidade, ele restaura a paz e os relacionamentos. Esta frase aí, eu achei muito legal, estou colocando aqui, o perdão cai como chuva suave do céu na terra, 2 vezes abençoado. Abençoa quem dá e abençoa quem recebe. Olha que bênção que é. Passou?
Quem perde e quem ganha quando não perdoamos. Gente, o perdedor é sempre quem não perdoa. Isso é zerado, é 100%. Pode perguntar para todos os especialistas, para você mesmo que talvez está vivendo um drama desse e está sofrendo as consequências. Então, o primeiro perdedor é você. Mas tem um outro que ganha muito mais que você. Está aí, a segunda parte. O ganhador é Satanás. Ele dá, a gente com isso, o fato de não perdoar, eu estou dando-lhe legalidade a ele, para ele perturbar e atormentar a minha vida, o resto da vida. Vai para a amargura, vai para o ressentimento, vai para os remédios, vai para tudo quanto é lugar. Ele fica atormentando, até aquele leito da UTI, até a uma morte cruel e dura. É isso. Eu saio perdendo por não perdoar. Mas Satanás tem um grande ganho com isso, porque ele me coloca numa situação amarrado nas suas mãos. O curso Aliança, amados, nós estamos, pastor Gilson falou, na Escola da Família, é uma bênção. O curso Aliança, nós estamos agora neste semestre, já estamos no 4º semestre, depois que nós criamos a Escola da Família aqui, e neste semestre, 4 grupos de Aliança. São 40 casais. Uma bênção está sendo. E no curso de Aliança, dentro do currículo das 10 lições, 2 lições preciosas, a Bíblia, do contexto bíblico, teórico, aplicativo, princípios de Deus sobre o perdão, e uma lição, é um testemunho vivo de um casal de pastores que esse casal passou por um grande sofrimento com relação à traição conjugal. E é um livro que já tem, o testemunho deles, é maravilhoso ver o que Deus fez na vida daquele casal. Esse casal já esteve no Brasil várias vezes, ministrando aqui no Brasil. Então, o curso Aliança, eu vou trazer algumas lições preciosas desta lição bíblica sobre o curso Aliança. E lá diz o seguinte na lição, a definição do perdão. Essa definição aqui também você vai encontrar no dicionário. É uma maneira de corrigir desvios de conduta, atos impensados e ofensas nos relacionamentos. Então, a definição de perdão vai trabalhar isso na nossa vida. E quem de nós não está passando situações semelhantes, né? Dentro da nossa casa, nosso trabalho, aqui na convivência, no contexto com o corpo de Cristo. O que é perdoar? Aqui já é uma resposta da lição da revista do curso Aliança. É liberar a pessoa da responsabilidade pelo dano que fez, do pecado, do erro, da falha, da traição, ferida e desapontamento que provocou. Então é fazer o que, amados? Liberar a pessoa. Liberar a pessoa, quitar a dívida dela. Perdoar não é bom. Está dentro da lição, é importante a gente saber disso. O que perdoar não é? Perdoar não é dizer que não há problema, está tudo certo, e está tudo certinho, mas a gente fica triste, porque nós estamos no discipulado, e a administração dos pequenos grupos, e muitas vezes a gente fica sabendo da vida do outro por tabela. Ou é a esposa que fala, ou é o esposo que fala, ou é um filho, ou alguém, e quando a gente chega direto na vida da pessoa e olha os olhos dela, ou manda um WhatsApp, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Está ótimo, está tudo bem. E a gente acabou de receber uma notícia que não está nada bem. É fazer vista grossa para o problema que está enfrentando. Isso tem sido muito assim, não poderia ser, mas tem sido muito comum no nosso meio, nos nossos relacionamentos. A gente fica sabendo por tabela. A situação que principalmente nós homens temos esse tipo de dificuldade. Não é esquecer ou negar a mágoa. Tem que assumir, reconhecer. Ninguém vai negar se diagnosticado de um câncer. Tem que assumir, assumir aquela causa, aquela enfermidade, fica mais fácil, mais propício o tratamento e a cura. Não é tolerar ou desprezar. Não é aceitar o mal que foi feito, não é deixar a pessoa por cima, se aproveitar e tratar alguém como se fosse um capacho. Isso não é perdoar. Tá? Vamos passar, que eu já estou olhando lá, gente do céu, só misericórdia. O que é perdoar? Perdão. Perdão é uma decisão e é um processo. Por isso que a Escola da Família, você vindo para cá, para o curso Aliança, você vai passar um processo que há situações que não se resolvem de um dia para outro.
acompanhamento, oração, a pessoa tem que processar aquela situação para poder se levantar, reerguer, e o Espírito Santo de Deus trabalhando. Então começa com a decisão, eu preciso decidir perdoar. Só quem pode fazer isso sou eu, mas ninguém. Reconhece que precisará da graça divina, do poder e do amor de Deus, e sacar do sobrenatural de Deus essa força que a gente precisa, do banco dos céus, essa força que a gente precisa. É um processo de maturidade cristã, mas nada mais que pode nos ajudar a crescer o processo do perdão. O perdão desenvolve a capacidade de amar pessoas difíceis. É gostoso estar perto de pessoas fáceis, né? A pessoa que lembra do nosso aniversário, que vai lá, que manda, é gostoso. Mas o processo de crescimento e de maturidade cristã, através do perdão, é um processo difícil, trabalhando com pessoas difíceis. Quem perdoa experimenta mais do amor de Deus. O antídoto para curar feridas e ofensas. Aquele que consegue perdoar mais, processar mais perdão, mais amor ele está recebendo de Deus. E lá na frente ele vai receber muitas outras compensações deste ato de crescimento. O ofensor é impactado por esse amor. Acaba amolecendo o coração endurecido. A gente encontra muitas pessoas com o coração endurecido, mas se eu perdoo, se eu desenvolvo esse estado de maturidade, amo essa pessoa, não desisto dela, estou junto com ela, ela vai dizer, puxa vida, eu tenho que me amolecer mesmo, não tem outro jeito. Né? Isso é real na prática de vida. Caminhar por um processo só é possível quem tem a marca de Jesus Cristo no coração. É coisa do céu, é produto do céu, é sobrenatural. Não é uma prática ocasional, hoje sim, amanhã não. É uma prática ministerial do meu coração. Passa a ser o ministério da minha vida, trabalhar isso no meu coração. Aí tem a palavra bíblica de Paulo, que escreveu aos Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, Deus nos dá a grande demonstração que Ele tem muito e suporta muito a gente, a mim principalmente, 24 horas por dia. Então, Ele quer que eu cresça nesse processo de maturidade e que eu também desenvolva na vida do meu irmão, do meu familiar, de pessoas com quem me relacionam. O perdão é uma oportunidade de corrigir o irmão no seu erro, no seu pecado. É uma oportunidade ímpar. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. A gente não tem o compromisso dele se arrepender ou não. O nosso compromisso é amá-lo, é trabalhar com todo o coração, com todo o amor, para que ele caia em si, caia no entendimento da sua responsabilidade, do seu erro, se arrependa, aí fica restaurado. É uma bênção para ambas as pessoas. Esse processo, quantas vezes forem necessárias, 490, 500, 1000, não importa, é sem limite. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17:4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe que sempre coloca Deus na história, porque Deus faz isso comigo 24 horas. Mas se eu deixo de fazer isso, Deus vai retendo de muitas coisas, porque eu estou em desobediência aos princípios da palavra dele. Estou correndo aqui porque eu quero chegar até o final. O perdão mantém a conta zerada no contas correntes de Deus. Deus perdoou naquela parábola do ensino, a conta daquele indivíduo, saiu dali, ele fez o contrário. E Deus trouxe de volta aquela dívida. Então, mas Deus quer manter sempre zerada a nossa conta, quando a gente corresponde também no nosso processo de maturidade, de cumplicidade e praticando isso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E Mateus 18 é a parábola que a gente compartilhou, a gente não leu o texto. O perdão mantém... Você tinha passado de novo, né? Como é que é lá? Hã? O que está lá agora? Tá. Deus perdoa o pecador, mas condena o fruto do seu pecado. Gente, foi difícil eu entender isso. Mas a gente tem que ir para a Bíblia.
Deus perdoa a mim, mas Ele não perdoa, Ele não abate o seu fruto do pecado, está zerado. Eu aprovo, Deus nunca fará isso, porque Deus é um Deus de santidade. O amigo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus chamou ele ali na risca, olhando olho no olho, através do seu profeta. Olha que quando aconteceu aqueles pecados todos horríveis de Davi, Deus mandou o profeta Natan até ele e confrontá-lo. Não dá para a gente ler o texto todo aqui. Confrontá-lo. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o rei, você não morrerá. Pronto, ponto, aqui ponto. Mas entretanto, uma vez que insultou o Senhor, o menino morrerá. O menino era o fruto do pecado. O fruto do pecado, Deus não coloca a mão. É consequência, já está consumado. Amados, o que Deus poderia fazer com Adão e Eva? Como Deus disse-lhes: não comais deste fruto, vocês morrerão. Então pronto, o que eles fizeram? Foram testar Deus, comeram, acabou. O que Deus ia fazer? Deus continuou amando Adão e Eva, mas o fruto, a consequência, Deus não pôde fazer nada, porque eles escolheram o fruto do pecado. Cuidado, amados, com o fruto do pecado. Pastor Gilson e os pastores sempre pregam: vamos lutar com a tentação, para que fique ali e pare, porque nós não temos como impedi-la de chegar entre nós, a tentação. Mas se ela entrar, se ela começar a pegar no ninho, desenvolver e eu gostar, vai gerar fruto do pecado. Pronto. Nos tornamos desnudos diante de Deus. A nossa santidade foi embora. Vamos ver se mudou. 2 componentes do perdão. E, portanto, isso, amados, 2 componentes do perdão que faz parte de todo esse contexto, desse aprendizado que a gente está hoje comunicando. Reparar uma injustiça. O perdão de Deus é o único perdão que pode reparar injustiças. E esse perdão que eu vou efetuar na minha vida tem que ser perdão de Deus. Tem que ser perdão vindo dos céus. Não funciona sentimentos ou verbalização do tipo: não foi a minha culpa, foi injusto o que fizeram comigo. Isso é muito comum dentro do nosso coração quando a gente sofre qualquer tipo de injustiça, pequenas ou grandes. Então a gente se lamenta. Mesmo nessas condições, qualquer situação, é preciso liberar o perdão à injustiça. Deixa Deus cuidar do resto. Deixa Deus cuidar do resto. Eu tinha alguns testemunhos para contar, mas não vai dar sobre isso aqui. Liberar o ofensor das consequências. Primeiro da injustiça. Deixa Deus cuidar disso por você. Agora, das consequências. Quase sempre, atos de injustiça geram consequências enormes. E muitas áreas da nossa vida, se não a todas. Na área moral, na área física, na área financeira, na área sentimental e na vida espiritual. Em qualquer situação, liberar o perdão das consequências são necessárias. São necessárias. Deixa eu confirmar. Para concretizar o perdão, precisa acontecer 2 coisas a nível do coração. Porque tudo que eu estou falando aqui, amado, você já sabe na mente. Esses versículos, nós já ouvimos muitas vezes, mas se não descer a nível do coração, do entendimento, não haverá a consequência da cura, da restauração, do entendimento, de a gente processar aquilo que Deus está falando. Então, a primeira coisa é compreender que o ofensor não pode, olha, amados, compreender que o ofensor não pode pagar os prejuízos causados à sua vida. E reconhecer que possivelmente esse ofensor também é uma vítima de outro. No Seminário Veredas a gente vê muito isso. Pessoas que vão para o Veredas assim detonadas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente detonada e com um ódio muito grande de pessoas, geralmente pessoas da família ou trabalho. Quando chega lá e Deus ministra ao coração a questão do perdão, a origem, o que Satanás faz na vida das pessoas, essa pessoa, ao invés, aquele ódio passa a passar amor, passa a entender que aquele ofensor foi vítima também de algo como ela passou através dele. Então começa a entender de que a pessoa que está jogando flechas contra você, prejudicando a sua vida, começa a analisar a vida dela, com o som do coração dela, ver como ela está na sua vida.
Reconhecer que Jesus Cristo já pagou pelas injustiças e pelas consequências do pecado. O escrito da vida, da dívida, o escrito da vida, da dívida, o escrito da dívida, minha do nascimento até ao chegar o último dia, toda essa dívida já foi paga por Jesus na cruz. Mas eu preciso reconhecer isso e entender isso da prática, para poder entender o outro e liberar o perdão. Foi paga no sangue de Jesus na cruz. Negar o perdão ou não perdoar é renunciar à glória da segunda casa, à glória de estar ressuscitado em Cristo. Aqui, irmãos, eu queria ficar um pouquinho de tempo, mas não vai dar. É a segunda glória, a gente tem experimentado coisas maravilhosas de irmãos nossos aqui. Eu até ia trazer um aqui para dar o testemunho, mas pelo tempo, um casal nosso que eles ministram já há muitos anos, veredas antigas e também curso Aliança, mas a gente conhece a história dele lá no início, traição, a esposa sofreu bastante, psicólogo, psiquiatra, um monte de remédio, foi, e ela com muita amargura, e finalmente o pastor ia lá, consolava, orava, e ia dizer, para eu ficar livre desse pastor, eu vou esboçar um perdão para o meu marido, no caso foi o marido que fez, para o pastor me deixar em paz, eu quero ficar com a minha amargura. E ela fez isso. Passado um tempo, mudaram-se para cá, para Campo Grande, participaram do Grifac, participaram do Vereda. Deus usou a cura no coração desse casal. Ela perdoou o marido, resgatou a vida dele. Mas por isso que eu coloquei a segunda glória, que é após o perdão, a ressurreição de Jesus naquela vida, aquele casamento. Hoje esse casal é maravilhoso. Como eles amam trabalhar com casais. Todo o curso Aliança, por onde os casais passam por lá, saem curados, restaurados, abençoados. Experimentar a ressurreição de Jesus após a liberação do perdão. Isso é uma coisa formidável, maravilhoso. Quando valorizamos a ofensa, valorizamos o ofensor, desvalorizamos o sacrifício de Jesus Cristo. Há um lugar de idolatria no coração, como que, dizendo, o ofensor e a ofensa são mais poderosos que o sangue de Jesus. Ninguém poderá destruir ou estragar a sua vida, nem a minha, a não ser que você e eu permitam que isso seja feito. Isso é idolatria. Colocar pessoas e circunstâncias no lugar de Deus é uma espécie de idolatria. Idolatria leva-nos a um tipo de morte. Caminhos perigosos. Terminando. Falta um minuto, eu vou chegar bem lá. O marido que não perdoa a esposa, amados, é o final, viu? É o final. O marido, cadê os maridão? Cadê os maridão? O marido que não perdoa a esposa, cadê as esposas? Cadê as esposas que não perdoam os maridos? Aqui tá o marido e a esposa, que é para você e para mim, meu irmão. Você e eu está às portas de um abismo. Entendeu? Se eu não perdoo minha esposa, eu estou a caminho de um abismo. Esse abismo chama-se traição, chama-se divórcio, abandono do lar. Quando a gente vê os conflitos dos casais, eu não perdoo, já está a caminho do divórcio, já só fala no cartório. E nós temos muitos casais, vou tirar a palavra muito, mas casais do nosso meio cristão, na nossa convivência, na nossa comunhão da primeira igreja, que a gente está vivendo esse tipo de drama. Não dá mais, eu vou para o divórcio. Irmão, começou por isso, a falta de perdão. Pequenas coisas, vai endurecendo o coração, não tem mais retorno. E quem está ganhando com isso? Satanás está ganhando com isso, porque ele está atingindo não é o seu casamento, está atingindo gerações, os seus filhos, os seus netos, os meus filhos, os meus netos. Então Satanás não está preocupado comigo e com minha esposa, nós já estamos com 60, eu vou fazer 70, 45, já estão passando, está preocupado com meus 5 netinhos, com as minhas noras, meus filhos. O filho, a filha, todos nós aqui somos. Quem não perdoa os pais adquiriu um passaporte para o fracasso. Está na palavra. Honra o teu pai e a tua mãe, que serão prolongados os seus dias e tudo correrá bem na terra.
Nós tivemos na sexta-feira, numa célula do Aleomar, linda, vai multiplicar em 3, agora quinta-feira, adolescente, um grupo de adolescentes maravilhoso. Tinha uma menininha que só tem ela pequenininha, e quando nós falamos em multiplicação da célula, a menininha de 3 anos, e a minha célula vai multiplicar, não? Até ela queria multiplicar, a menininha de 3 anos. Mas, e lá, a gente ministrando ali, ouvindo aqueles irmãos, uma irmã fez o Veredas, ela está vindo para a igreja agora, muito sofrimento no casamento, e ela fez o Veredas, e ela foi para poder buscar uma solução da sua filha, que saiu de casa, disse que não ia voltar mais para casa, e ela foi para o Veredas, chorou diante de Deus, e ela viu que o problema não estava lá na filha, estava para trás, e ela tinha um problema com o pai. E ela perdoou o pai no Vereda, foi procurar o pai, restabeleceu a amizade com o pai. Sabe o que aconteceu? A filha voltou sem que ela pedisse perdão para a filha. A filha voltou automaticamente. E a filha já está inscrita para esse Veredas agora. E ela falou, pai, eu quero saber o que aconteceu, eu quero frequentar isso. E ela começou a frequentar a célula e a igreja. Os pais que não perdoam os filhos entregam de mão beijada aos destruidores, o mundo e Satanás. As famílias parentais, todos nós, sogros, sogras, cunhados, noras e genro, sogra com nora, cuidado, amados, cuidado. Que não se perdoa, as gerações estarão à mercê e das maldições. Se há duas alternativas nesta vida, ou estamos sob a proteção da bênção do Senhor, ou sob os efeitos maléficos do mundo, que jaz no maligno. Não tem outra coisa. Então, o perdão entra nessa história para a gente colocar as coisas nos eixos, zerar nossas contas, olhar um horizonte mais feliz para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é um simples perdão, é um simples caminhar nos caminhos do Senhor, é frutificar no Senhor e dar os frutos que vêm do céu. Acabou. Olha lá, um segundo, olha lá, ó, zerou, ó, zerou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, agradecidos pela vida desse ministro do Senhor, canal de bênção. Abençoou já muitas vidas, vidas de pastores, que têm testemunhado a respeito da influência do Arão. Gente que é influência no Brasil. Na verdade, até estava ouvindo alguém que veio aqui na palestra de um dos retiros nossos, estava dizendo isso. Mas vamos orar, feche seus olhos. E agora vamos deixar que isso fale aos nossos corações. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Esse último slide aí falou sobre o seu casamento, a relação com seus filhos, relação com seus pais. Leve essa palavra no coração. Busque mais a Deus. Ore. Deus quer fazer uma obra na sua casa. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito seja sobre nós, que nos faça um, que venha sobre nós o seu consolo, e que o poder e a unção do Espírito possa abençoar cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.